Com a palavra, doutor Rafael Favato, nosso deputado. Com certeza absoluta, a gente abriria a mão para o deputado falar primeiro. Hoje, presidente e deputado Luciano, demais deputados, o assunto que me traz na realidade, é uma preocupação, deputado Vandinho. Em matérias de repercussão nacional, onde fala sobre o Fundo Soberano ou Fundo de Riqueza Soberana, que é um instrumento financeiro adotado por alguns países que utilizam parte de suas reservas internacionais. Os fundos soberanos administram recursos provenientes, em sua maioria, da venda de recursos minerais e petróleo. O Fundo Soberano do Brasil foi criado em 2008 e é administrado pelo Tesouro. Percebem os senhores deputados a similaridade com o nosso Fundo Soberano do Espírito Santo, que ele está sendo colocado para ser administrado pelo Banestes, e pelo Bandes. Em sua execução, acumula prejuízos, só investe no que não deve e dá uma forcinha para fechar as contas públicas. Pior, há quem diga que está tudo certo. Disse certa vez o economista Milton Friedman: se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia em 5 anos. Olha o que o economista Milton Friedman disse: se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia em 5 anos. Imagine o que aconteceria se o governo brasileiro recebesse a missão de administrar o Saara. Logo no início, o preço do transporte por camelo seria congelado para segurar a inflação. O Imposto Provisório sobre o Movimento de Dunas, IPMD, ajudaria a cobrir o buraco orçamentário. Atendendo à demanda de uma norma do Ministério das Areias, obrigaria beduínos e tuaregues a adotar rotas diferentes das estabelecidas por seus ancestrais. O resultado, além da falta de areia, seria uma confusão completa. Pode parecer até uma parábola exagerada, mas uma história real e recente ajuda de forma didática a entender o que acontece quando o governo se mete a fazer o que não sabe. Nesse caso, gerir um fundo de investimento, o Fundo Soberano do Brasil. Em 2014, as matérias dos jornais eram assim: ao anunciar o novo fundo, o ministro da Fazenda da época, Guido Mantega, afirmou que aquele era um passo para financiar empresas brasileiras que investissem fora do país. No futuro, esse fundo seria engordado com parte dos royalties pagos à União pela exploração das reservas do petróleo do pré-sal, como fazem Arábia Saudita, Emirados Árabes, Noruega e outros produtores. A expectativa era grande. O fundo começou com 14 bilhões de reais e sua administração foi delegada à Secretaria do Tesouro Nacional. O dinheiro ficou basicamente parado em títulos públicos brasileiros. Mas em 2010, a criatividade tomou conta do governo federal, que precisava de uma força para financiar a gigantesca capitalização da Petrobras, feita para levantar recursos para a exploração do pré-sal. Foi comprado nada menos que 12 bilhões de reais em ações da Petrobras. Pagou R$ 29,65 pelas ações ordinárias e R$ 26,30 pelas preferenciais e passou a ter 3,9% do capital da companhia. Mas as ações da Petrobras perderam cerca de 40% do seu valor nos 2 anos seguintes. Mas foi aí que se surgiu o inexplicável. Os magos das finanças inverteram a lógica mais básica que rege investimentos e decidiram vender tudo. Compraram na alta e venderam na baixa e jogaram na lata do lixo 4,4 bilhões de reais. As ações da Petrobras foram para a conta do Tesouro e ajudaram a cumprir a meta de superávit fiscal em 2012. O Tesouro se defendeu, alegando que, como vendeu suas ações da Petrobras para o BNDES, o país não perdeu dinheiro. Bizarramente, porém, o Fundo Soberano, dono de 2,5 bilhões de reais em ações do Banco do Brasil, e ninguém explica por quê, lembramos
que isso foi em 2014, e em 2018, ano passado, as matérias eram: Governo Temer queria extinguir o Fundo Soberano por meio de medida provisória 830/2018. O Fundo Soberano do Brasil constitui um caso claro de uma excelente ideia implementada no momento errado e pelos motivos errados, que se tornou vítima de uma administração irresponsável, disse um deputado a favor da MP. Segundo a medida provisória, os recursos do FSB seriam destinados para o pagamento da dívida pública federal, que reúne as dívidas interna e externa do governo federal. Em dezembro, atingiu 3,55 trilhões. Naquele mesmo mês, o patrimônio do Fundo Soberano somava 26,3 bilhões, apenas 0,74 do total da dívida pública federal. O governo alega que a extinção do Fundo Soberano pretendia garantir o cumprimento da chamada regra de ouro das finanças públicas, contida na Constituição. A regra estabelece que o aumento da dívida por meio da emissão de títulos públicos não deve ultrapassar o volume de despesas de capital, basicamente gastos com investimentos e com a amortização da dívida pública. O objetivo da regra de ouro é deixar claro que o governo somente se endividará ao longo do ano para investir e não para pagar gastos correntes, como despesas com servidores e manutenção da máquina administrativa. Segundo o governo, os seguidos déficits primários, despesas acima da receita, desde 2014, forçaram o aumento da emissão de títulos públicos para cobrir despesas correntes, colocando em risco o cumprimento da regra de ouro. Neste ano, o Tesouro Nacional estima que precisa de 203 bilhões para equilibrar a emissão de títulos e as despesas de capital. Para garantir o cumprimento da regra, foram anunciadas medidas para reduzir a emissão de títulos públicos, como a antecipação do Tesouro Nacional pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de 130 bilhões emprestados nos últimos anos para aplicação em programas de investimento. O fim do fundo integrava esse conjunto de medidas. Entre os grandes fundos soberanos do mundo, nenhum tem uma estratégia parecida. Mesmo os fundos da China, cuja gestão também é subordinada ao governo, e do Oriente Médio, que são administrados pelo patrimônio dos príncipes, que governam os países, têm uma carteira de investimentos mais diversificados. O ADIA, dos Emirados Árabes, aplica 35% dos recursos na América do Norte, 20% na Europa e 15% em países emergentes, em ações, títulos públicos e privados e imóveis, entre outros. No maior fundo do mundo, o da Noruega, as diretrizes gerais de investimentos, por exemplo, o objetivo de rentabilidade, os níveis de volatilidade tolerados são definidos pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda e têm de ser aprovados pelo Congresso, mas a execução é feita por uma equipe de gestão independente que escolhe o que e quando comprar e vender. Então, este é um alerta. Nós estamos aqui discutindo o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, que eu acho uma ideia muito importante para o Estado do Espírito Santo, que gera um fundo que pode ser investido além da exploração de petróleo. Mas para isso ele precisa ter regras mais claras e mais transparentes. Tendo um mercado financeiro dinâmico, onde o próprio Banesp tem um fundo administrado por outra empresa, que não é o próprio Banesp, nós precisamos realmente pensar, e aí eu peço aos nobres parlamentares que estão nessa casa, para realmente discutir essa matéria do Fundo Soberano. É uma matéria importantíssima que o governo está mandando para essa Casa de Leis. Quem sabe a mais importante dos 4 anos de governo do governador Renato Casagrande, mas ela tem que ser esmiuçada aqui por essa Casa de Leis, dando sugestões, implementando valores, implementando regras, uma governança segura, uma governança eficaz, para que realmente o benefício desse fundo chegue a quem precisa, que é a população do Estado do Espírito Santo. Então, o que eu peço é para que cada deputado debruce sobre a matéria, discuta, chame economistas,
né, entendidos de finanças públicas para discutir e gerar aqui uma regra de governança necessária para o bem dessa matéria, para o bem da tramitação e para o bem do futuro do Estado do Espírito Santo, que o Fundo Soberano, deputado Luciano, seja usado realmente após o fim da arrecadação do petróleo. Eu concedo uma parte ao deputado Capitão Assunção, se o deputado presidente da Assembleia, nesse momento, que está presidindo a sessão, se o Luciano deixar, porque o meu tempo já se encerrou. Senhor presidente, se eu permitir essa parte, é para, primeiramente, parabenizar esse pronunciamento do deputado Rafael Favato, que é um tema que está chegando a essa casa. É preocupante não somente para o deputado Rafael Favato, mas para todos os deputados. Como Vossa Excelência falou brilhantemente, acredito que nessa 19ª legislatura vai ser o tema de maior relevância, acredito que até o final do nosso mandato. Hoje eu estava vendo, nobre deputado Rafael Favato, as crianças aqui assistindo a nossa sessão, e eu falei com, se não me falha a memória, com o deputado Vandinho. Eu falei, é para eles que o Fundo Soberano vai prevalecer. Então a gente tem que ter muita prudência, muita cautela, debater bastante, exaustivamente, porque as regras que estão ali postas, elas precisam ser trabalhadas pela Assembleia Legislativa, pelos deputados que compõem esta casa. É algo de fundamental importância que não passe nessa casa no atropelo, no afogadilho, como aconteceu agora recentemente na legislação dos policiais militares e dos bombeiros militares. Esse tema é de fundamental importância e é imprescindível que nós nos debrucemos sobre esse tema, sobre o Fundo Soberano, e que nós possamos trabalhar algo que contemple as próximas gerações dos capixabas. Muito obrigado pela parte, nobre deputado Rafael Favato. Presidente, obrigado pela compreensão. Ok, deputado. Obrigado pela ajuda no tema e agradeço ao deputado Luciano, porque só para reprise aqui, né? É uma parábola que eu usei, mas é uma matéria que eu fui extrair da revista Época de 2014, falando do Fundo Soberano Nacional, e o governo em 2018 queria extinguir o fundo que foi criado em 2010. Então, para a gente não ocorrer no mesmo erro aqui no Estado do Espírito Santo, precisa da ajuda de todos os deputados do governo, que mandou a matéria de suma importância, e parabenizo o governador, mas a casa de debates é que o artigo 2º, para você ter a ideia, que se todos os deputados forem ler a matéria, ele trata de um tema que é onde o Banestes e o Bandes, eles vão, por regulamento, criar os cargos, tudo que for necessário para a elaboração do projeto. Então a gente tem que realmente discutir a matéria mais a fundo. Muito bem, deputado Rafael, deputado Capitão Assunção.